Muito bem, pessoal, que maravilha! Vamos iniciar a nossa aula sobre o aplicativo Office, o pacote Office Mobile, tá? Versão móvel para celulares e para tablets, tá bom? Primeiramente, no nosso dispositivo, nós vamos na nossa loja de aplicativos, ok? Independente se for Android ou iOS, a gente aqui utiliza a nossa loja de aplicativos, tá? Vai no campo buscar ou pesquisar, digita Office, ok? Apareceu aqui Microsoft Office, a gente clica para dar uma conferida, dar uma pré-visualização aí das ferramentas que estão disponíveis, ok? Confirma se é realmente o Office da Microsoft que nós queremos, tá? E aqui é curioso porque a gente pode pesquisar opinião de usuários que já baixaram e utilizaram, dar uma lida sobre o que o fabricante nos está oferecendo nesse pacote, tá? Lembrando, gente, que quando a gente fala de Office, os programas que vêm à nossa cabeça são Word, Excel, PowerPoint, tá? Mas o Office, ele é um pacote com diversos aplicativos, ok? E a gente tem aqui diversas possibilidades nessa versão mobile, nessa versão para dispositivos móveis, tá? A gente aqui pesquisa ele, clica no botão baixar ou instalar e depois abre o nosso aplicativo, tá? Se nós pararmos para ver, a primeira coisa que vai ser pedido para nós, aqui o meu está pré-configurado já. Ele vai te pedir um usuário e senha com as credenciais da Microsoft ou do Outlook, digamos assim, para que você tenha acesso ao programa, tá? Você vai digitar o seu usuário e senha e vai logar em uma conta da Microsoft, ok? Ou uma conta que dê uma credencial para você utilizar o programa. Aqui estão os meus dados de usuário, tá? Eu posso sair e entrar com uma outra conta, tá? Mas ele carrega os meus dados aqui, ok? Aqui nesse locais de nuvem são os locais da minha conta, os locais onde serão salvos os meus arquivos, tá? O andamento de todos os meus processos, de todos os meus as minhas atividades, melhor dizendo, no âmbito do Office, onde eles serão salvos, ok? Por padrão, ele dá o OneDrive para a gente como local para armazenamento. O OneDrive, que vocês bem sabem, é o sistema de armazenamento em nuvem da Microsoft, tá? Também tem o SharePoint, mas também eu posso clicar aqui em adicionar local e aparece essa lista de servidores de armazenamento em nuvem para mim, tá? Cada um desses aqui são empresas, são serviços de armazenamento em nuvem que eu posso estar criando meu usuário e senha e adicionando aqui para salvar os meus arquivos no Office, ok? Outras coisas aqui que eu tenho na minha configuração de contas, outras opções, são, por exemplo, comentários e ajuda. Esse aqui é como se fosse um feedback dos usuários para a Microsoft, contando como foi a sua experiência, tirando algumas dúvidas, dando sugestões, tá? Aqui você clica, por exemplo, em enviar comentários e você responde um mini questionário, tá? Por que a Microsoft faz isso? Para que os usuários possam, com a sua opinião, ajudar o fabricante a estar melhorando sempre a qualidade do produto e do serviço utilizado, tá? Ofertado a nós usuários, melhor dizendo, ok? Tenho basicamente dois campos aqui. Um para que sejam feitos elogios, ponderações positivas sobre as ferramentas, ok? E outro com opinião inversa, tá? Aquilo que a gente não gostou tanto, ou mesmo gostaria de sugerir uma melhora, uma mudança aqui, tá? Por que o fabricante faz isso conosco, usuários? Imaginem o seguinte: essa guerra por é, aplicativos, ela vem desde o surgimento dos programas da Microsoft, e aí a gente remonta
ou a gente volta aos anos 80, 1984, quando surgiu ali o Windows, também naquela era que surgiu o Apple II, o Apple I, os produtos da Apple, os produtos da Microsoft, tá? A partir dali começou uma corrida para ver quem conseguiria conquistar e fidelizar aquele novo tipo de usuário que surgia a partir dali, que eram os usuários para computadores domésticos, computadores de uso doméstico, tá? E essa evolução chegou até hoje. Imaginem, de 84 a 2020, nós estamos numa nova era, um novo passo em direção à evolução dos softwares e dos dispositivos. E isso que nós estamos fazendo hoje aqui pelo celular ou pelo tablet teve o início lá na década de 80. Então, tudo que a empresa puder fazer para você dar esse feedback e ajudar ela a melhorar o produto dela, ela vai sim querer te ouvir, tá? Essa sessão de ajuda do Office, como o próprio nome sugere, vai ajudar você a manipular, a utilizar as ferramentas aqui nessa versão para dispositivos, tá? Você percebe que ele divide ajuda por plataforma, por exemplo, dispositivos iOS para iPhone, para iPad, ok? Links de como realizar determinada função, ou seja, a gente tem meio que um tutorial, um passo a passo aqui de como utilizar as ferramentas do Office, tá? Perguntas mais frequentes, olhem só, essa seção perguntas frequentes são retiradas, são formuladas com base naquilo que nós acabamos de ver anteriormente, tá? De opiniões de usuários que foram dados para a contribuição do melhoramento das ferramentas, tá? Do pacote Office em si, ok? Como eu estou utilizando um sistema operacional de dispositivo móvel iOS, todas as informações aqui são direcionadas para o iOS, ok? Caso você esteja usando um dispositivo da plataforma Android, as informações aqui de ajuda serão adaptadas correspondentes aos usuários de Android, ok? Caso alguma coisa aqui tenha passado despercebido ou você não tenha encontrado, você pode usar esse campo de pesquisa e fazer a digitação de alguma palavra, de algum termo, tá? E ele vai pesquisar para você. Por exemplo, eu pesquisei a palavra drive, ok? E ele retornou para mim um resultado da busca aqui. Tudo que foi relacionado com a palavra que eu digitei, ele me demonstrou que ele me retornou um resultado de pesquisa. E talvez algum tópico desse aqui possa me ajudar na manipulação, na solução da minha dúvida em relação ao Office, tá? Outras informações aqui que a gente tem, por exemplo, são os aplicativos da Microsoft. Todos esses aplicativos que vocês estão vendo fazem parte do pacote Office, fazem parte dos produtos da Microsoft, tá? Disponibilizados para essa plataforma que nós estamos aqui, que é a plataforma móvel, ok? Eu posso obter todos esses aplicativos, eu faço o download deles, clicando nesse botãozinho, eles são baixados e instalados no meu celular, tá? No caso, eu estou usando um celular, ok? Acho bem interessante vocês, depois de instalarem no dispositivo de vocês, darem uma pesquisada e verem as funcionalidades desses arquivos, desses programas, melhor dizendo, dessas ferramentas, tá? Aqui em configurações eu tenho comentários de ajuda, arquivos offline, que são arquivos que eu posso ter tanto no meu celular localmente, como aqueles que estão sincronizados com a nuvem, tá? Eu posso configurar as notificações e as configurações do Office como autoformatação, iniciar o Word a partir da exibição móvel, dentre outras configurações como privacidade também. Voltando à página inicial,
ela me dá aqui, por exemplo, arquivos recentes, tá? Esses dois documentos que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é um documento do Word, a gente identifica pelo símbolozinho ali do W do Word. E abaixo eu tenho um documento no Excel, tá? Identificado pelo xizinho do Excel, que nós veremos na próxima semana, quando nós entrarmos na nossa unidade de Excel, tá? Mas basicamente aqui em cima na página inicial eu tenho a foto do usuário. Essa pastinha aqui ao lado me permite abrir documentos que estejam salvos e disponíveis para mim, quer seja no meu dispositivo em nuvem, como o OneDrive, que vocês já viram que é pré-configurado anteriormente, tá? Ou em outros lugares, como no meu telefone, tá? Como em aplicativos de arquivos. Eu posso adicionar um local para fazer a abertura desses arquivos, tá? E essas pastas aqui embaixo, pastas recentes, são pastas que elas se encontram no meu celular, tá? Que eu criei elas e estão organizadas dentro do meu celular, por exemplo. E aqui a gente retoma o nosso conceito do próprio Windows Explorer, a organização de pastas e arquivos, tá? Eu posso criar pastas, ok? Eu posso manipular e organizar esses meus arquivos aqui dentro do meu computador. Então, a partir desse botãozinho abrir, eu tenho acesso aos documentos que eu quero fazer a edição no meu Office, tá? Eu também posso clicar nessa lupinha do lado do botão de abrir e pesquisar um documento, ok? Digito parte do documento, percebo que eu não digitei o nome completo do documento, só parte dele, e ele já retorna para mim a pesquisa identificando que há um documento com aquele nome, ou se não houvesse, ele não retornaria resultado algum, porque eu não tenho um documento com esse nome salvo no meu equipamento, tá? Deixa eu ver. Abaixo nós temos os recomendados, ou seja, os arquivos que você editou recentemente, tá? E mais abaixo eu tenho os mais antigos, digamos assim, ok? Nesses três botõezinhos aqui ao lado do arquivo, eu tenho essas opções que me dão o nome do arquivo, tá? Nesse caso se chama ficha paciente, a última sincronização que foi feita com ele, que foi feita desse arquivo, tá? Lembro sobre a sincronização, é quando a versão do arquivo que eu tenho guardado no meu dispositivo, ela é atualizada com a versão que está na nuvem, ok? E aqui ele me dá essa informação. A última vez que houve essa sincronização, data e hora. Aqui embaixo eu tenho o botão compartilhar, que me dá a opção, a possibilidade de eu enviar esse documento, de eu compartilhar esse documento com outros usuários, tá? Eu posso criar um link, eu posso inserir um nome ou um endereço de e-mail, tá? Eu posso adicionar uma mensagem que vai com esse link, eu posso copiar o link dessa pasta, eu posso enviar pelo Outlook, eu posso abrir aqui mais aplicativos, tá? Aqui ele me dá outras opções de compartilhamento desse arquivo, ok? Eu posso compartilhar, por exemplo, esse arquivo que eu estou manipulando aqui pelo WhatsApp. Clico no botão do WhatsApp, escolho uma pessoa e ela vai receber uma cópia desse meu arquivo. Também posso clicar aqui no enviar por e-mail, digito o destinatário e uma cópia desse arquivo é enviada para ele, ok? Vamos ver mais opções. Compartilhar, fixar no topo, ou seja, esse documento vai sempre ficar em cima da minha página inicial do Office. Eu posso remover dos recentes, ele não vai aparecer mais naquela minha lista. Eu posso renomear ele, trocar o nome, eu posso mover ele de lugar. Por exemplo, tirar da pasta que ele está e colocar em uma outra pasta, em um outro local. Eu posso excluir esse documento, tá? Eu posso descartar as alterações que foram feitas nele, ok? E aqui embaixo eu tenho as propriedades com informações gerais sobre esse meu arquivo, ok? Aqui embaixo nós temos três botões de ação.
página inicial, o maisinho e esse ações do lado. Clicando nesse ações, eu tenho as opções disponíveis para utilizar aqui no meu Office, como por exemplo, compartilhar arquivos, transferir arquivos entre telefones e computador. Eu tenho conversão de texto em imagens, tá? O meu texto eu posso salvar numa imagem, eu posso converter ele numa tabela, eu posso fazer uma assinatura desse meu texto em PDF, eu posso criar uma imagem em PDF, ou seja, o meu documento aqui, que por exemplo é um documento de texto, é um doc ou um docx, eu posso converter ele, eu posso exportar ele para outros formatos, tá? Para o formato PDF, para uma imagem PDF, para um documento PDF em si, ok? Também posso criar uma leitura de QR Code para abrir esse documento, tá? Para abrir um documento que eu quero ter acesso, para assinar o meu documento como QR Code, ou seja, aqui eu tenho uma questão de segurança, de proteção desse documento em si, tá? Você faz a leitura desse QR Code e ele abre para você o documento, ok? Voltando aqui na nossa página inicial, eu vou clicar nesse maisinho agora. Esse maisinho ele me dá algumas opções, tá? Como por exemplo, se eu clicar, melhor dizendo, aqui em documentos, ele me dá a opção dos 3 principais programas que eu tenho do meu pacote Office, os mais utilizados, que é o Word, editor de texto, Excel de planilhas eletrônicas e o PowerPoint de apresentações, tá? Como no momento nós estamos vendo sobre o Word e eu já tenho um documento criado lá, nós não vamos escolher opção alguma, mas é o caso de posteriormente você entrar aqui e verificar a opção uma a uma para que você possa conhecer melhor a ferramenta. Lembrando, tá, pessoal, que a gente só aprende algo se nós pusermos a mão na massa, tá? Então a gente precisa praticar, ok? Eu preciso que vocês pratiquem, tá? Se a gente não praticar, essa nossa aula no final dos 15 dias não terá feito sentido algum, tá? Eu não estou aqui simplesmente para passar conteúdo para vocês. Eu estou aqui para estimular vocês a praticarem as ferramentas que nós estamos vendo e que nós iremos ver, ok? Obviamente que eu conto com a força de vontade de vocês. Se você não se esforçar, você não vai ter o resultado, tá? Seguindo aqui, vamos abrir um documento que eu já comecei a edição dele, tá? Esse meu documento, ele, primeiramente, vamos lá, como se a gente tivesse aberto uma folha em branco aqui no Word, tá? Aparece em branco como uma folha normal e a partir do meu toque, do meu ponto de inserção, que é aquele pontinho que fica piscando ali, eu posso inserir informações na minha folha, tá? Perceba que o ponto de inserção está ali piscando, aqui embaixo abriu o teclado para mim e eu já posso inserir informações. Se eu virar o meu celular, o meu tablet, obviamente essa opção tem que estar configurada lá nas suas configurações do telefone, ele vai virar no modo horizontal o meu dispositivo e o teclado se adapta, tá? Para quê? Para que eu possa fazer uma digitação mais confortável aqui no meu aparelho, ok? Comecei a inserir informações, por exemplo, eu estou tentando criar aqui um prontuário odontológico, tá? Onde eu possa ter os dados pessoais do usuário, os dados financeiros dele, tá? Mais abaixo eu posso ter um odontograma, isso aqui é uma imagem que eu vou mostrar para vocês como a gente insere, tá? Mas por enquanto vamos ter um panorama geral aqui do Word no nosso celular. A tela em branco, comecei a inserir informações, por exemplo. Lembrando que o correto é nós inserimos primeiro todo o texto que será necessário, tá? Para depois a gente formatar, aplicar as características que vão dar um sentido para esse texto aí, ok? Por exemplo, aqui eu comecei o meu prontuário odontológico, dados pessoais. Dados pessoais, o número do prontuário, o nome do paciente, o endereço,
o número do endereço, o bairro, a cidade, o estado e o país. Mas espera aí, país? Eu posso estar atendendo um estrangeiro, né? Correto? Vamos lá. Depois dos meus dados pessoais, eu vou inserir aqui, a opção é, sublinhado ficou ativada. Vou desativá-la aqui. Na verdade, não foi sublinhado, tá? Sublinhado eu ativei agora. Desativei a sublinhado, foi atachado, ok? Agora eu vou já tenho meus dados pessoais, eu já tenho o endereço dele. Agora vamos para os meus dados financeiros, por exemplo. Percebam que a digitação é a mesma de que a gente faz para qualquer outro tipo de aplicativo de inserção de texto, tá? Por exemplo, meus dados financeiros. Quando eu clico no botão retorno, ele quebra a linha. Ele passa para a próxima linha. No canto esquerdo dela, o meu botão de inserção de caracteres fica ativo para mim. Dados financeiros, por exemplo. Banco. Qual o nome do banco que esse usuário utiliza, tá? Depois de banco, o que é que eu tenho? Eu tenho agência. Qual a agência desse meu usuário? Depois da agência, eu tenho conta corrente, ok? Aqui são meus dados financeiros desse meu paciente, tá? Lembrando que o sentido dessa minha ficha aqui está em eu poder imprimi-la depois e preencher manualmente, por exemplo, tá? Mas obviamente a gente pode fazer também o preenchimento aqui pelo aplicativo, ok? Depois dos dados bancários, por exemplo, qual o CPF desse meu paciente? Para que CPF? Eu vou precisar emitir uma nota fiscal para ele, tá? Então eu ponho os dados do CPF dele. Junto com o CPF a gente sempre tem o que? O nosso RG, tá? E assim eu vou seguindo, inserindo todas as informações da minha ficha aqui. Digamos que eu terminei de inserir todos os dados. Vou fazer uma formatação, tá? Vamos começar de cima, por exemplo, prontuário odontológico, que é o título do nosso documento. Se eu der 2 cliques numa palavra, vai abrir essa seleção para mim, tá? Onde eu delimito o começo e o fim dessa minha seleção, tá? Clico aqui no botão e arrasto, ok? Depois que eu faço a seleção, eu estou pronto para atribuir características a ela. Percebam que aqui embaixo eu tenho o meu grupo de ferramentas que pertence à minha guia. Aqui estão todas as guias, no mesmo exemplo, da mesma forma que eu tenho no meu Office de computador, de PC, de notebook, tá? Todas as guias estão aqui, desculpa, isso, todas as guias. E dentro de cada guia eu tenho os botões, tá? As ferramentas, ok? Todos esses botões, essas opções que aparecem aqui para mim, fazem parte da guia página inicial, tá? Estou ali com a minha informação selecionada, lembrando que para eu aplicar, inserir qualquer configuração, qualquer característica no meu texto, eu tenho que selecionar a palavra, a frase, o parágrafo, ok? Como o prontuário odontológico aqui é o meu título, tá? Eu tenho que dar um destaque para ele. Então, por exemplo, eu posso trocar aqui o tipo da fonte, ok? Por exemplo, eu tenho várias fontes aqui. Deixa eu ver uma que a gente conhece bem, Arial. Escolhi a fonte Arial. Qual o tamanho que eu quero nessa minha fonte? Geralmente, por padrão, eu tenho Arial 12. Pronto.
Agora eu vou dar mais um destaque para esse meu título, vou deixar de negrito, tá? Agora, clicando aqui em mais formatações, eu vou, por exemplo, dizer que todo ele é maiúsculo. E para finalizar, eu vou centralizar o meu título, ok? Atribuir uma característica ao meu título. Ele está centralizado, negrito, todas as letras maiúsculas, com o formato, com o tipo da fonte Arial, tá? Aqui os meus dados pessoais também é um subtítulo, vamos dizer assim, ok? Vou atribuir a ele uma formatação semelhante, tá? Por exemplo, dei um destaque para o meu subtítulo chamado dados pessoais. Aqui, meu dado financeiro também é um subtítulo, tá? Se é um subtítulo, eu vou atribuir a ele a mesma característica de subtítulo. Entendeu? Assim sucessivamente, pessoal, tá? Assim eu vou utilizando, manipulando a ferramenta. Vou dar mais um espaço aqui, por exemplo. Pronto. Ok? Fiz a digitação. Vamos voltar desde o início. Abri o aplicativo, escolhi o Word, escolhi um documento em branco, comecei a digitar as informações e após isso eu fiz uma breve formatação do meu prontuário odontológico aqui, tá? Em relação à figura, ok? A figura eu posso ajustá-la, mas onde que eu insiro a figura ou a imagem ou qualquer algo do tipo no meu texto em si? Da mesma maneira que eu faço no meu Office de computador, tá? Do notebook ou do PC. Vou inserir e aqui em inserir eu tenho diversas opções. Dentre elas eu tenho imagens. Imagens vai acessar no meu dispositivo, no meu celular, no meu tablet, a minha pasta de imagens, tá? Imagens fotográficas, imagens de download, enfim, qualquer tipo de imagem. Eu clico na imagem, ela vem para cá e aqui eu manipulo ela. Eu posso aumentar e diminuir o tamanho da imagem. Eu posso fazer a rotação dela, tá? Eu posso ajustar a imagem de todas as maneiras para que ela se adapte ou fique na posição que eu quero no meu texto, tá? Eu posso também, por exemplo, inserir formas, imagens, formas, ok? Eu posso manipular essas formas. Por exemplo, eu quero aqui determinar a cor dessa minha forma, tá? Eu seleciono ela e venho aqui no preenchimento, ok? Eu quero ajustar essa minha imagem. Aqui embaixo, no meu rodapé, na parte inferior, tem todas as opções que eu posso utilizar para manipular a minha imagem. Eu posso ajustar ela no meu texto, onde ela vai ficar alinhado. Eu posso, enfim, fazer diversas configurações da imagens e figuras no meu texto, tá? Digamos que eu terminei de fazer o meu texto. A minha folha está pronta, o meu documento está terminado, tá? E agora? Agora eu vou precisar salvar o meu documento, tá? Uma outra coisa curiosa que nós temos aqui, por exemplo, selecionei tudo, é o pesquisar. Eu posso pesquisar, eu posso inserir outras informações, na verdade, o pesquisar aqui é chamado localizar, tá? O localizar eu digito, por exemplo, a informação que eu preciso. E ele vai marcar no meu documento
o retorno das informações que eu pesquisei aqui, tá? Agora eu quero salvar esse meu documento, eu quero retornar a... Eu quero fechar ele, eu quero finalizar, tá bom? E aqui eu tenho a minha visualização de impressão. Outra coisa que a gente pode fazer também é o zoom, tá? Eu clicando e mantendo pressionado aqui os dois dedos e arrastando, eu posso aumentar e diminuir o zoom do meu documento, tá? Pronto, finalizei. Outra informação importante aqui é, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa por voz, eu posso inserir informações por voz, comando de voz. Eu ativo o meu microfone do celular e vou inserindo informações. Percebam que tudo que eu estou falando, ele está inserindo no meu documento. É uma opção muito boa. Por quê? Porque assim eu posso redigir uma carta, redigir um documento sem precisar utilizar o teclado, tá? Pessoal, tudo que a tecnologia cria para a gente é para tornar a nossa vida mais simples, mais fácil e mais produtiva, tá? Aqui em cima eu tenho, por exemplo, formas de visualização, como layout de página, como modo de exibição móvel, tá? Já daqui eu posso compartilhar o meu arquivo, ok? Eu tenho também outras opções de salvamento, eu posso até imprimir o meu documento, tá? Ou seja, tudo que a gente faz no Word, no Office, no computador, ele buscou trazer para o nosso dispositivo móvel, tá? Então, assim, pessoal, essa é a nossa primeira explanação, uma explanação bem geral sobre como utilizar o documento do Word, tá? Criar um documento no Word através do Office Mobile, ok? E assim, essa vai ser a nossa aula do dia 21, tá? Sobre a utilização de documentos em ambiente mobile, em ambiente móvel, tá? Eu quero deixar para vocês como atividade que vocês me criem uma ficha dessa de usuário, de paciente, melhor dizendo, tá? Com todos os dados dele e com aquela ficha odontológica onde vocês fazem um questionário sobre o paciente, tá? Que eu não me recordo o nome agora, que é um termo bem específico da área de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, nós teremos o nosso momento para tirar dúvidas através do nosso grupo do WhatsApp e da nossa aula pelo Zoom também, ok? Muito obrigado, tenham um bom dia.